Meu nome é André Aparecido Alves dos Santos, tenho 37 anos e na capoeira há 25 anos. Meados de 94, mais ou menos, eu comecei, tinha uma média de, acho que 13, 14, né? Não recordo direito aqui, mas nessa média aí. Uns anos antes de 94, eu não me recordo exatamente, na rua da minha casa abriu uma salinha lá onde era o mestre Devani, já falecido, né? Mestre do meu mestre, e eu cheguei a treinar uns 3 meses lá, ou algo assim. O meu mestre, na época, era instrutor, e ele me ensinou ali os primeiros passos da capoeira, mas como instrutor, né? E tinha o mestre, no caso era o mestre Devanil, e quando terminou isso daí, eu passei um período, sem saber onde tinha capoeira, porque na época era distante as coisas, né? Eu morava no Parque Califórnia, no Jaú, e meu primo, depois de um tempo, falou que estava treinando a capoeira lá no Jardim Luiza. Era um pouco distante, mas já dava para mim ir sozinho. Eu comecei a ir com ele, logo depois ele parou, e quem estava dando aula lá já era o professor Tio Pedro, que já era formado, professor, e que hoje é o mestre Tio Pedro. E com ele eu iniciei ali, e passamos por várias fases, né? Teve um período que ele teve que dar uma parada, eu permaneci, fiquei ali, eu aguardei, não fui treinar com ninguém, eu guardei o tempo dele, e depois a gente retornou no João Cruz, na escola João Cruz, onde se formaram ali um grupo de alunos, e que hoje tem na cidade formados de capoeira, que um é o Maguila, outro é o Thiago, né, o Tilico, e o outro é o Cleito Japuru, e tem alguns outros que não se formaram professores ainda, mas estão aí. Então nasceu do João Cruz ali, da capoeira Quilombo, Berço da Liberdade, ali no João Cruz. Depois disso, fui pro Deli Gaspar, junto com o Tio Pedro também, no Quilombo Berço da Liberdade. Comecei a cursar a faculdade, né? Quando eu me formei na faculdade, foi logo que eu me formei na capoeira também. Então já deu o período, eu já tinha um conhecimento da educação física e, consequentemente, eu adquiri uma responsabilidade para poder estar abrindo um local, um ambiente para dar aula também, né? Eu já dava aula ali com ele, mas sozinho, né? Continuei um período dando aula lá no EMEI Parque Califórnia, ali, que é o EMEI Antônio Leles, ali como Quilombo Berço da Liberdade. Em 2008 eu parei por problemas não, né? Por motivos profissionais. Fiquei 3 anos parado e em 2011 eu voltei, mas voltei já com o grupo uma associação que eu idealizei como Ministério de Capoeira, né? Capoeira Vida em Cristo. Então a Capoeira Vida em Cristo, para desmistificar a capoeira, principalmente para o grupo evangélico, né? Para tirar uma visão da capoeira que alguns têm, né, de algumas culturas africanas, né, e colocar a capoeira como um esporte para todos, tá? Então essa foi a minha ideia, eu sendo evangélico, fazendo capoeira. Busquei alguns grupos que tinham na época, em 2011, alguns que aqui em Jacareí não tinha. Eu achei um em São Paulo, outro depois que era o mestre do grupo de São Paulo que estava na Bahia. Então, alguma coisa desse tipo eu fui coletando, né? E nesse trabalho de 2011 até hoje foi desenvolvendo porque o Natan nasceu em 2012, né? Foi nascendo essa mudança para a capoeira infantil dentro dessa associação. A parte infantil da capoeira, eu me envolver com essa parte, foi quando eu estava cursando a educação física, né? E eu vi um trabalho a ser feito com as crianças, né? Levar a criança ali da parte da brincadeira, do lúdico, das atividades diárias dela, envolvendo a capoeira, né? Então, muito do trabalho que eu tenho, foi um pouco antes do meu filho nascer, esse trabalho já vinha ganhando um pouco, mas eu não tinha uma experiência de conviver com uma criança, né? E depois que ele nasceu, com certeza mudou bastante, né? A proximidade
de viver o mundo da criança mesmo, né? Você largar, esquecer os pais que estão olhando, o público que está olhando e viver o mundo da criança, brincar com ele. Aquele 1 hora e meia ali, tá com eles brincando, fazendo a atividade da capoeira. O que a gente tinha antes era capoeira e a criança indo para capoeira. Aí tinha os adultos, adolescentes e a criança estava no meio deles. Então dos focos meu foi assim, dividir. Eu vou trabalhar só com criança nesse horário adolescente, né, num público pré-adolescência, para adolescência e adulto. E a criança só eles. Então isso deu uma mudança geral na aula, na qualidade, em tudo, porque eu consegui trazer para eles a brincadeira do dia a dia junto com a capoeira, né, e eles conseguiam assimilar isso. Aquela relação, né, da criança querer ir para capoeira, porque muitos pais chegam lá e falam, eu trouxe meu filho para ver, eu vou para a criança, você quer fazer capoeira? Quero fazer. Ou o pai só levou porque o pai gosta, não vai dar certo, porque a criança vai ficar lá entediada, ela não quer aquilo, então tem que, porque daí a aula também não vai render, porque eu vou ter que dar mais atenção para ela, tentando pôr ela no meio, inserir ela no meio. 1, 2 aulas a gente tenta ver que a criança não quer. Então tem que se aceitar isso daí. A princípio é um trabalho de desenvolvimento das crianças, de desenvolvimento do corpo das crianças, desenvolvimento intelectual. Dali pode sair um discípulo, pode sair como é o Eduardo, que ele começou pequeno comigo, né? Não tão pequeno, mas na média de 10 anos, por aí, que ele começou a fazer capoeira comigo e hoje já está formado, engenheiro, e continua comigo, né? Não se formou ainda por fases profissionais que tem que afastar da capoeira, voltar, então a gente precisa de uma... né, tá ali sempre, né? Treinando, praticando. Então eu vejo dessa forma. As crianças... o desenvolvimento delas, né? O discipulado pode nascer dali, pode nascer um discipulado, uma criança que vai ficar, como tem algumas já que me seguem ali, que eu falo com o pai, pode ir, vou em tal lugar, pode ir, né? Assim como era o Maguila, que hoje, né, é professor, bem conhecido, bem conceituado, era um desses que andava comigo, como eu não era professor ainda, e ele já andava comigo, o pai, a mãe dele, no caso. Tá com o André? Pode ir.
Pode ir. Então a gente ia para Taubaté, para São Paulo, pode ir. Né? Então o discipulado é mais ou menos isso, né? E não que da parte das crianças, eu não tenho esse foco, né? Quando começar, quando tiver, tudo bem. Mas o foco não é esse a princípio. Nos dias atuais, né? Nesses anos próximos aqui, né, que a gente tem passado, muitas coisas mudaram, né? Com a tecnologia, tudo muitas atividades, muitas brincadeiras de rua mudou, né? Oportunidades de correr na rua, de fazer certas coisas mudaram. E dentro da escola, com a educação física, às vezes eles não têm a oportunidade também de vivenciar alguma movimentação de corpo, alguns movimentos. Então, a capoeira ali, trazendo essa vivência desde da primeira idade ali, para eles, permite que eles tenham um desenvolvimento no corpo, desenvolvimento na musculatura, diferenciado de outras crianças, né? Dentro desse trabalho do desenvolvimento deles, é colocado para eles pular, para eles rodar, deitar no chão, levantar, rolar, né? Diversas formas para que eles trabalhem o corpo, né? E tem uma disciplina, né? Uma disciplina, porque é muito interessante. Antes de ter o Natan, minha esposa falava para mim: eu não deixo meu filho com você. Que eu era rígido, né? No sentido de falar com as crianças: senta, vamos fazer. Chamava atenção. Mas depois que veio o Natan, que viu que os pais sentavam lá e via a criança sentando, a criança obedecendo aqueles comandos, né? E felizes ali no final do treino, poder abraçar você, brincar, beijar, querer, né? Com aquela alegria. E é a disciplina entrando nela, né? Sabendo que naquele momento né, disciplina. Então, muitas vezes eu falo para eles, quando eu chamo a atenção, né, de determinada criança, a criança olhava para o pai e fala: não olha para o pai nem para a mãe, quem é o pai e mãe aqui sou eu. O pai e a mãe, né, sabe que é com muito carinho, e eu vejo muitos relatos das mães, dos pais, eles mandam vídeos, né, da criança fazendo atividade em casa, falando uns chamam de, né, mestre André, outros chamam de professor, para mim não tem problema, e mostrando o quanto é importante eles estarem ali, né? Então eu me sinto muito gratificado por isso, né? E essa é a importância do trabalho com eles. Uma das crianças que está comigo até hoje, se desenvolveu desde os 2 anos, é o Cadu, né? A mãe dele às vezes manda uns vídeos ainda dele. Com esse afastamento que a gente está da capoeira aí, né? A gente sabe que a criança encontra outros focos, né? Mas uma das crianças que me marcou bem é o Cadu, que começou muito novinho comigo. O meu filho, que desde pequeno tá lá comigo e, né, ele quer ser como ele é mais velho da capoeira, ele quer estar junto ali das crianças e fala que quer dar aula comigo, né? Fala: não, você tem o seu tempo, tem que ser o mais velho, você tem que dar o exemplo para as crianças ali. O Noah, que é um dos alunos, que ele tem me fugiu, espectro, né, de autismo. Ele faz na casa dele a capoeira, a mãe dele mostra que ele faz, ele sabe a hora de ir para capoeira, né? Ela mandando mensagem, falando: olha, o Noah hoje pegou a roupa dele e tá querendo ir para capoeira. Porque era o dia da capoeira, né? Mas não estava tendo capoeira. São muitas fases que a gente passa, sabe? Muitos grupos, e alguns ficam mais na nossa memória. Mas hoje, às vezes eu encontro aluno aí, que foi aluno meu pequeno aí, me chama, eu fico pensando quem que é, porque, né? E graças a Deus foi de uma forma boa, marcar na vida deles. A capoeira, ela é tudo isso. Ela é esporte, ela é uma cultura, né? É uma manifestação cultural. Eu trago para mim porque alguns vão para o lado da cultura, mais para o lado da cultura. Eu trago para uma linhagem mais voltada para o esporte, mas não
com esporte, com pensamento de competição, né, competitivo, um desporto, né, mas um esporte, uma atividade física que vai desenvolver, né, ali o trabalho com a criança, com o adolescente, né, a cultura já está intrínseca na capoeira, não tem jeito de tirar a cultura da capoeira, né? O berimbau, né? A musicalidade, você passar sobre os mestres, né? Mestre Bimba, mestre Pastinha, não tem como tirar isso da capoeira, é cultural, né? Mas uma das vertentes e um dos problemas da capoeira é o capoeirista e a capoeira, né? Essa desmistificação que eu coloquei logo no início é em relação à religiosidade, né? Quem tem religião é o capoeirista, tá? Não é a capoeira, né? Então uma dessas diferenças aí, o que eu queria desmistificar com isso, a minha ideia para que eu conseguisse trazer um público maior para a capoeira, né? E quebrar preconceitos, é justamente essa. Que eu, sendo evangélico, como outros, e hoje em dia cresceu muito, né, também, poderia praticar a capoeira, tá? Dentro da cultura da música da capoeira, a música da capoeira como história, como trazendo lembranças, trazendo fatos ocorridos no passado lá com a capoeira, com os capoeiristas mais antigos, com os mestres conceituados, isso é a capoeira, né? Então, agora, você trazer uma música de uma religião, seja ela de uma religião afro ou de uma religião cristã, trazer para dentro da capoeira, você está querendo trazer uma religião para a capoeira. E, né, então, esse é o aspecto. Mas a minha visão é a capoeira como uma atividade física, né, intrínseca nela está a cultura, né, e o desporto, o esporte, está lá na frente com um público mais jovem, né, o adolescente para o adulto, que a gente aí, eu cheguei já a participar do campeonato regional, campeonatos feitos entre as academias, né, já cheguei a participar. Eu não volto minha capoeira para a capoeira Angola, que é uma capoeira cultural. Eles seguem um ritmo cultural da capoeira em si, né. Essa capoeira que a gente já segue, ela tem mais digamos assim, mais padrões de repente uma ginga, tem que ser assim a ginga. Já na capoeira Angola, a ginga ela é um movimento do corpo, mais solto, mais livre. Você não precisa falar, tem que ser assim o braço, tem que ser assim a perna. É mais usando a movimentação do corpo, né, de cada um e tal. Então, tem algumas diferenças nesse sentido, mas a minha linhagem é mais na atividade física. O mestre do meu mestre, o mestre Devanil, era um capoeirista assim de muito conhecimento, né? Formou o meu mestre, a professor, o mestre Tio Pedro, e o mestre Tio Pedro com a capoeira, né, me trouxe muitos exemplos bons, né? Eu, graças a Deus, venho de uma família de bons exemplos, né? Meu pai é uma família bem estruturada, tá? Mas com o Tio Pedro também eu tive essa visão dentro da capoeira, né? Da ajuda, da humildade, de ser uma pessoa boa dentro da capoeira, né? Não trazer a capoeira para o lado da violência ou do lado de briga, de contendas, né? Mas sempre para o lado da amizade e praticando a capoeira, sendo um bom capoeirista, né? Então, isso que eu trago, o Tio Pedro sempre foi um bom capoeirista também, fora, né, e dentro da roda, e isso eu trouxe para mim muitos exemplos dele. Tive uma grande participação na minha vida também de capoeira, além do mestre Tio Pedro, o mestre Sampaio. Foi uma pessoa também que eu tive assim, muito que me espelhar nele, né? Da forma que ele trabalhava, da forma que no meu crescimento ali, eu tentava estar junto com eles, né? Que para mim eram capoeiristas bons e capoeiristas que tinham, né, uma visão diferenciada. Eu como capoeirista, eu tenho como formado contramestre, né?
eu não sinto aquela ganância de ser mestre, né? Eu sei que isso vem com o tempo, assim como foi contramestre. Eu queria ser professor de capoeira. Eu alcancei isso e através disso eu sabia que eu conseguiria dar aula, conseguiria fazer. O meu objetivo era esse. E as próximas fases, ela vem com o tempo, com o reconhecimento do público da capoeira, né? Com os mestres mais antigos, reconhecendo você como que faz um bom trabalho, como um bom capoeirista, um bom exemplo ali. Me engano, 2014, de contramestre, e sou contramestre até hoje e não tenho uma visão de ser mestre tão cedo, porque eu me acho novo ainda para ser mestre. Eu acho que eu tenho que aprender muito, tenho que viver muito da capoeira para mim poder ser chamado realmente de mestre. A capoeira é o meu esporte, é a minha distração, né? Chegar cansado do serviço, correndo, e ir dar aula e acabar tudo aquele, digamos, estresse, cansaço, né? Você chegar com dor de cabeça para dar aula e acabar, né? É o meu... Eu não posso dizer que é o meu lazer, né? Porque é uma forma de trabalho, né? E o lazer é mais com a minha família, né? Mas a capoeira não deixa de ser uma família, né? Não deixa de ser. Hoje eu vou pra escola, vou pra escolinha, fazer atividade e brincar com as pecinhas. Depois da escolinha, vou pra capoeira, vou fazer a cocorinha, vou fazer a ginga e o caranguejo. Vou virar meu corpo, vou fazendo um roleio, ó. Faço a meia lua, também a cadeira. Balanço meu corpo, também faço uma rasteira. Hoje eu vou pra escola, vou pra escolinha, fazer atividade e brincar com as pecinhas. Depois da escolinha, vou pra capoeira, vou aprender as 3 palminhas. Sento lá na roda, presto atenção, perninha de índio, eu vou cantando esse refrão. Vamos lá! Hoje eu vou pra escolinha, fazer atividade e brincar com as patinhas. Depois da escolinha, vou pra capoeira, pra aprender uma musiquinha.